Você já se sentiu de pé diante de uma montanha intransponível em sua vida? Uma doença, uma crise financeira que parece não ter fim, um relacionamento que se desfaz diante dos seus olhos? Você ora, você clama, você tenta crer com todas as suas forças, porque ouviu a vida inteira que a fé move montanhas. Mas a sua montanha, ela continua lá, imóvel, zombando do seu esforço. Se isso descreve você, saiba que não está sozinho. Uma pesquisa recente do Barna Group revelou que uma das maiores lutas dos cristãos hoje é a desconexão entre o que eles acreditam que Deus pode fazer e o que eles realmente experimentam. Por que existe esse abismo? O que há de errado com a sua fé? Hoje, nós vamos fundo nesta questão. E eu lhe garanto, a resposta não é o que você imagina. Não se trata de ter mais fé. Existe um erro sutil, mas devastador, que a maioria de nós comete. Um erro que neutraliza o poder de Deus em nossas vidas antes mesmo que ele comece a operar. Portanto, se você está cansado de uma fé que parece vazia e de orações que batem no teto, fique comigo. O que vamos revelar hoje pode ser a chave que destrava o verdadeiro milagre que Deus tem para você. Antes de começarmos, se esta mensagem já ressoa em seu coração, deixe sua curtida para que o YouTube a mostre a mais pessoas que precisam ouvi-la. E inscreva-se no canal para não perder as próximas orientações. Vamos começar pelo fundamento: desconstruir a fé que não funciona. Muitos de nós, com a melhor das intenções, praticamos o que eu chamo de fé genérica. É uma fé que se parece muito com o pensamento positivo do mundo, apenas salpicada com alguns versículos bíblicos. Ela se baseia mais em nossa força de vontade e otimismo do que no verdadeiro caráter de Deus. E é por isso que ela falha. Vamos dissecar essa anatomia. Primeiro, caímos no mito perigoso do Deus gênio da lâmpada. É a ideia de que, se cumprirmos certos requisitos, orar o suficiente, acreditar com a intensidade certa, declarar a palavra, Deus fica contratualmente obrigado a nos dar o que pedimos. A oração se torna uma transação, uma tentativa de manipular o poder divino para servir aos nossos caprichos. Transformamos o soberano do universo em nosso servo particular. Mas a fé bíblica não é sobre dar ordens a Deus, é sobre confiar no Deus que dá as ordens. Quando nossa fé se torna uma ferramenta para forçar a mão de Deus, ela já nasceu morta, pois se fundamenta em nosso desejo e não na submissão a Ele. Isso nos leva a uma diferença crucial: a diferença entre ter fé no resultado e ter fé na pessoa de Cristo. Reflita honestamente: sua fé está depositada na cura da doença, na restauração do casamento, na chegada do dinheiro? Se sim, sua fé é frágil. Ela depende das circunstâncias. Se a montanha não se move, sua fé desmorona junto com sua esperança, gerando uma ansiedade insuportável. Mas a fé que move montanhas, ou nos dá força para escalá-las, é a fé depositada em quem Deus é. É a confiança inabalável em sua soberania, em sua bondade e em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Essa fé produz uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, porque ela não está ancorada no que acontece ao nosso redor, mas em quem está no controle de tudo. Veja o que a história do centurião romano em Mateus capítulo 8 realmente nos ensina. Jesus disse que nunca havia encontrado tamanha fé em todo Israel. Por quê? O que havia de tão especial na fé daquele soldado não era uma explosão de sentimento positivo. Era um profundo entendimento de autoridade. O centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Ele entendia a cadeia de comando. Ele sabia que a palavra de uma autoridade legítima tem o poder de realizar o que ela diz. A fé dele não estava no ato da cura, mas na identidade de Jesus como autoridade suprema do universo. Ele não precisava de um show, de um toque, de um ritual. Apenas uma palavra do rei era suficiente. Será que nós temos esse mesmo entendimento? Ou ainda estamos tentando convencer a Jesus de que ele tem poder? Por fim, precisamos nos precaver do que a psicologia chama de viés de confirmação espiritual. Quando estamos desesperados por um milagre,
É muito fácil começar a caçar versículos e sinais que confirmem o que nós queremos. Ignoramos as Escrituras que falam sobre provação, sobre a vontade soberana de Deus, sobre o morrer para si mesmo. Filtramos a palavra de Deus para que ela se encaixe em nossa agenda. Em vez de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Nós declaramos, Senhor, esta é a minha vontade, e eu vou encontrar um versículo para apoiá-la. Essa atitude, em vez de nos conectar com Deus, nos fecha para a sua verdadeira direção, que muitas vezes é radicalmente diferente e infinitamente melhor do que o nosso plano original. Essa fé, baseada em nós mesmos, é a receita para a decepção. Mas e se a ausência do milagre que você tanto pede não for um sinal de falha, mas um convite? Um convite para algo mais profundo? É isso que vamos explorar a seguir. Perfeito. Continuemos então para o coração da nossa mensagem. O ponto de virada que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os nãos de Deus. Aqui está a revelação que pode chocar você, mas que também pode libertá-lo. E se a sua fé não está funcionando, não porque ela é fraca, mas porque você a está aplicando no problema errado. E se você está gastando toda a sua energia tentando mover uma montanha que Deus, em sua soberana sabedoria, quer que você escale. Essa é uma das verdades mais difíceis e mais transformadoras de toda a jornada cristã. Nós clamamos por alívio, mas Deus está interessado em nosso caráter. Pedimos conforto e Ele nos oferece crescimento. Buscamos a remoção do problema e Ele nos apresenta um propósito dentro do problema. Pense nisso. E se o verdadeiro milagre não for a remoção da montanha, mas a força sobrenatural que Deus lhe dá para escalá-la? A palavra nos diz em Romanos 5, versículos 3 a 5, que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Perceba a progressão. A dificuldade não é um acidente de percurso. Ela é o ginásio de Deus. É o ambiente que Ele usa para forjar em nós músculos espirituais que não poderiam ser desenvolvidos em um vale de conforto e facilidades. Sua montanha pode ser o instrumento divino para esculpir em você a imagem de Cristo. O maior exemplo disso talvez seja o do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, ele nos conta sobre o seu espinho na carne, uma montanha pessoal que o afligia terrivelmente. 3 vezes ele implorou a Deus que o removesse. 3 vezes. Este era o homem que Deus usou para escrever metade do Novo Testamento, um gigante da fé. E a resposta de Deus foi um não, mas não foi um não vazio. A resposta de Deus foi uma das maiores revelações de toda a Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você consegue entender a profundidade disso? O poder de Deus encontrou seu palco perfeito não na ausência da fraqueza de Paulo, mas exatamente no meio dela. O milagre não foi a remoção do espinho, o milagre foi a graça sustentadora que se manifestou por causa do espinho. Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque era ali que o poder de Cristo habitava. Quantos de nós estamos orando contra a própria condição que Deus quer usar para manifestar o seu maior poder em nós? Isso expõe a nossa armadilha sutil, a de usar a fé para tentar impor o nosso cronograma e a nossa solução a Deus. Nossa oração muitas vezes soa assim: Deus, resolva isso e resolva agora, deste jeito. Isso não é fé. É uma fachada para o orgulho e a impaciência. Revela uma profunda desconfiança na sabedoria de Deus e no seu tempo perfeito. O que os gregos chamavam de kairos, o tempo oportuno de Deus, que raramente se alinha com o nosso cronos, o nosso relógio ansioso. A verdadeira fé não exige que Deus se submeta ao nosso plano. Ela se submete confiantemente ao plano dele, sabendo que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, como podemos sair dessa armadilha? Deixo aqui um exercício prático de rendição que pode transformar sua vida de oração a partir de hoje. É uma simples mudança de palavras, mas que reflete uma profunda mudança de coração. Em vez de orar,
Deus, por favor, tire isso de mim. Remova esta montanha. Comece a perguntar: Deus, o que o Senhor quer formar em mim através disso? Senhor, me dê a graça para escalar. Mostre-me o propósito por trás da minha dor. Alinhe o meu coração ao teu. Essa mudança de pergunta move o foco do alívio imediato para o alinhamento eterno. Ela nos tira da posição de vítimas da circunstância e nos coloca na posição de parceiros de Deus em seu propósito redentor. E é a partir dessa postura de rendição e confiança que a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, começa a florescer. Agora que desmascaramos os mitos e entendemos o erro fatal, como podemos na prática cultivar essa fé genuína e poderosa? Como nos tornamos parceiros de Deus na operação de milagres, sejam eles de remoção ou de escalada? É sobre isso que falaremos na nossa parte final. Se a fé que decepciona é centrada em nós mesmos, a fé genuína é radicalmente centrada em Deus. Ela não nasce de um esforço mental, mas é cultivada através de disciplinas espirituais que nos conectam ao coração do Pai. Aqui estão os passos práticos para você começar hoje. Disciplina número 1. Alimente a fonte da fé. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas muitos de nós tratamos a Bíblia como um cardápio de fast food. Nós consumimos versículos isolados, pegando promessas fora de contexto para satisfazer uma necessidade imediata. A fé verdadeira, no entanto, vem da ruminação da palavra. Assim como um animal rumina o alimento para extrair todos os nutrientes, nós devemos meditar nas Escrituras para conhecer o caráter do Deus que fez as promessas. Pare de usar a Bíblia apenas para reivindicar coisas e comece a mergulhar nela para conhecer a pessoa. Pergunte-se: o que esta passagem me revela sobre quem Deus é? Sobre seu coração, sua sabedoria, sua fidelidade? A fé não nasce de conhecer as promessas, mas de conhecer intimamente o prometedor. Disciplina número 2. Pratique a oração de alinhamento. O maior modelo de oração poderosa não é o de alguém que dobrou o braço de Deus, mas o de alguém que se submeteu completamente. No Getsêmani, no auge da agonia, Jesus ora: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta é a oração que destrava o poder do céu. A verdadeira fé não tem medo de apresentar a Deus nossos desejos mais honestos. Afasta de mim este cálice. Mas ela sempre conclui com a rendição à vontade soberana dele. Mas seja como tu queres. Essa oração de alinhamento é a declaração máxima de confiança. Ela diz a Deus: Eu confio tanto na tua bondade e na tua sabedoria que coloco o meu plano aos pés do teu. É nesse lugar de rendição que o poder de Deus tem liberdade para fluir sem os impedimentos do nosso ego e da nossa agenda. Disciplina número 3. Entenda o segredo do grão de mostarda. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a uma montanha para se mover, e ela se moverá. Por anos, interpretamos isso como uma questão de tamanho. Pensamos que precisamos de uma fé gigante. Mas o segredo não está no tamanho da sua fé, mas na pureza e no objeto dela. Um grão de mostarda é pequeno, mas é puro, sem contaminação. Uma fé pequena, mas puramente focada na imensidão e na soberania de Deus, sem a contaminação da dúvida sobre o seu caráter, é infinitamente mais poderosa do que uma fé gigante cheia de si mesma e focada na própria força. Pare de se preocupar com o quão grande é a sua fé e comece a se concentrar em quão grande é o seu Deus. E, finalmente, a disciplina número 4. Pratique a fé que age na pequena obediência. O capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, nos mostra que a fé nunca é passiva. Ela sempre age. E muitas vezes o grande milagre é precedido por um pequeno passo de obediência. As muralhas de Jericó não caíram até que o povo marchasse em obediência. O Mar Vermelho não se abriu até que Moisés estendesse o cajado. O Rio Jordão não parou de correr até que os pés dos sacerdotes tocassem a água. Deus está esperando pelo seu passo de obediência hoje. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja entregar um dízimo com sacrifício.
Talvez seja abandonar um hábito pecaminoso. Esses atos simples de fidelidade no hoje são a pista de pouso que você constrói para que os grandes milagres de Deus possam aterrissar no seu amanhã. A fé não é apenas crer, é crer e obedecer. Ao longo deste tempo juntos, nós desconstruímos a fé que frustra e descobrimos o propósito por trás das montanhas em nossas vidas. Vimos que o erro fatal é tentar mover a montanha que Deus quer que a gente escale. E aprendemos as disciplinas para cultivar uma fé genuína. A mensagem final que eu quero deixar em seu coração é esta: liberte-se da pressão de ser um operador de milagres infalível. O objetivo da jornada cristã não é dominar uma técnica para conseguir o que queremos de Deus. O objetivo é nos tornarmos parceiros tão íntimos dele que nossa maior alegria e nosso maior desejo se tornem um só com o dele. O verdadeiro milagre, aquele que está disponível para você agora mesmo, não é necessariamente a montanha se movendo. O verdadeiro milagre é a presença, a paz e o poder de Cristo habitando em você, independentemente da circunstância. É a certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. É a graça que te basta quando sua força acaba. Esse milagre, a presença dele, é a única coisa que pode transformar uma escalada dolorosa em uma jornada de glória. Então, qual é a sua montanha hoje? Eu quero te convidar a olhá-la de uma nova forma. Deixe aqui nos comentários. Qual o primeiro pequeno passo de obediência que Deus está te chamando a dar hoje em relação à sua montanha? Compartilhar isso não apenas te ajuda a se comprometer, mas também encoraja outros que estão lendo. Se esta mensagem transformou sua perspectiva, compartilhe este vídeo com alguém que precisa desesperadamente ouvir isso. E se ainda não o fez, inscreva-se para continuar recebendo orientações que fortalecem sua caminhada. Lembre-se, Deus pode não mover a montanha da sua frente, mas Ele lhe dará a força para escalá-la. E do topo, a vista do propósito dele é magnífica.